Olá, eu sou a professora Ângela Ferreira. Estamos fazendo uma revisão para a prova da SpaceX de Química de 2021. Peço que curta o vídeo e continue me assistindo para você mandar super bem na prova. A nossa questão de hoje é a seguinte, né? São dadas as seguintes afirmativas, são dados 4 afirmativas e pede para você dizer qual que são as alternativas corretas. Então, vamos julgar cada uma delas e verificar se são corretas ou não. Joseph J. Uma estrutura na qual a carga positiva permanecia no centro, constituindo o núcleo, enquanto a carga negativa girava em torno do seu núcleo. Bom, o modelo de Thomson, né, segundo a evolução dos modelos atômicos, né, essa questão é uma questão bem conceitual, ela descreve o seguinte, ela descreve o modelo dele ficou conhecido como pudim de passas, onde você tinha, onde foi descoberto que você tinha uma esfera, né, com carga positiva, e ao redor da carga positiva você tinha ali elétrons. Não foi descrito, né, como esses elétrons estariam, se havia um núcleo ou não, tá bem? Esse modelo aqui que está descrito nessa questão, na verdade, seria o modelo de Rutherford, tá? Se você ainda não lembra dos modelos atômicos, eu vou deixar aqui a indicação do vídeo onde eu explico sobre isso. A segunda alternativa, antes disso, vamos lá, né? Então, se a primeira está incorreta, eu já sei que a minha resposta não vai ser a letra A, não vai ser a letra B e nem a letra D. Eu vou ficar entre a C e a E, com 50% de chance de acertar. A segunda afirmativa diz o seguinte: um átomo no seu estado fundamental, que possui 20 elétrons, e sua eletrosfera, ao perder 2 elétrons, ou seja, se transformar em um cátion, gerará um cátion bivalente correspondente à configuração eletrônica segundo o diagrama de Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Bom, vamos lá, vamos pensar no elemento X, né? Ele inicialmente tem 20 elétrons e perde 2. Se ele perde 2, ele passa a ter apenas 18 elétrons. Mas vamos fazer a distribuição eletrônica para os 20 antes de concluir a questão dos 18. Por quê? Porque é o seguinte, em alguns casos a gente vai ter que olhar para a nossa camada de valência e saber de onde que a gente vai tirar o átomo, tá bom? Os elétrons, desculpa. Então, vamos lá. Para 20 elétrons, seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e a próxima 4s2. Se você não tem domínio lá do diagrama de Linus Pauling para fazer essa distribuição, também está em aulas aí no canal dessa distribuição. Então, aqui, pela sua distribuição, a gente pode observar que a camada mais externa, aquela que tem o maior número quântico principal, é a 2s2. Então, quando ele perde 2 elétrons, ele vai perder a camada mais externa. Então, vai perder esses 2 elétrons daqui. E a distribuição eletrônica vai passar a ser essa. Ou seja, essa alternativa aqui está correta. Então, eu continuo ainda tendo aí 50% de acertar a questão, porque as duas alternativas têm a terceira, tá bem? A terceira não, a segunda, vamos lá. A terceira aqui diz o seguinte: a afinidade eletrônica, eletroafinidade, aumenta conforme o raio diminui. Dessa forma, devido ao seu menor raio, o oxigênio possui maior afinidade eletrônica do que o enxofre. Ambos pertencem à mesma família da tabela periódica. Vamos lá. Vamos entender o que seria isso e como que essas propriedades, né? Se você não sabe, não lembra como que as propriedades periódicas, eu também vou deixar essa indicação aqui, porque essas propriedades ou você sabe ou você não sabe, tá bem? Então, a gente tem aqui
uma tabelinha, tá? Esse desenho aqui do quadradinho. A gente vai ver, né? O primeiro que falou aqui foi do raio atômico. O raio atômico, ele é maior na esquerda, então ele vai ser maior nos elementos da esquerda e também ele aumenta de cima para baixo, então vai ser assim, tá bem? Então os elementos menores eles estão mais à esquerda e abaixo, beleza? Ok. Tá falando da afinidade eletrônica também, né? Que devido ao menor raio, a afinidade eletrônica, né? A afinidade eletrônica, ela aumenta de forma contrária aqui, tá bem? Então, seria assim. E quando você fala de elementos, por exemplo, como oxigênio e aqui também está falando do enxofre, está falando de dois elementos que estão na mesma família, né? Então, a gente tem aqui o oxigênio e debaixo dele a gente tem o enxofre. Então, a gente pode observar o que, né? Que dessa forma, devido ao menor raio do oxigênio, possui maior afinidade eletrônica. Certinho, olha a direção das nossas setas aqui. E o enxofre, né, ele vai ter maior raio, menor afinidade eletrônica. Então, essa alternativa aqui, vou deixar o vermelhinho aqui, é a verdadeira. Dessa forma, a gente já encontrou a resposta correta, que seria a letra C. Mas vamos ver por que a 4 não está correta. O raio de um íon negativo, estou falando de um ânion, é sempre menor que o raio de um átomo que deu origem. Vamos pensar em um caso para a gente entender por que essa alternativa está incorreta, tá bem? Vamos pensar, por exemplo, no flúor. O flúor é um elemento que forma ânion, tá? Quando ele forma o flúor, ele tem 9 elétrons, tá? Flúor neutro, tá? E aí vamos colocar ele aqui com seus elétronzinhos aí. Ele tem 7 elétrons na camada de valência e tal, tá aqui, né? Ele tem neutro, ele tem 9 elétrons. Quando ele forma um ânion, que é o íon fluoreto, né? Ele passa a ter 10 elétrons. Porque, por exemplo, se ele ganhar elétron, então ele passa a ter 10 elétrons. Imagina o seguinte, é mesmo, aqui eu tenho o meu núcleo, tá? Carga positiva, e aqui eu vou ter a eletrosfera, que também é carga positiva. A força de atração que eu tinha aqui distribuída para 9, agora eu tenho ela distribuída para 10. Ou seja, né? Essa força ela vai ser menor se eu levar em consideração cada elétron. Dessa forma, o átomo, digamos assim, ele vai dar uma afrouxada. Então, o raio de um ânion é sempre maior, né? O raio vai ser sempre maior do que o seu átomo original. Por isso que essa alternativa aqui estaria incorreta e a resposta realmente seria a letra C, tá bem?